Caminhantes brancos e devoradores de cérebro, eu sou Matheus Tiamat e hoje eu vou falar sobre RPGs de apocalipse zumbi. Eu vou citar 9 jogos ao todo, ou seja, 9 RPGs que trabalham com essa temática de apocalipse zumbi. Obviamente, se eu fosse entrar no detalhe em cada um deles, o episódio ia ficar muito longo, então eu vou fazer da seguinte maneira. 3 jogos eu vou detalhar bastante, sendo que 2 deles são jogos brasileiros, que eu gosto bastante, acho que eles são muito condizentes com a proposta que eles trazem. Um outro eu vou falar mais brevemente, mas ainda entrando em alguns pormenores, porque eu acho que ele é um jogo bem diferente, que tem uma proposta interessante de relacionar apocalipse zumbi com capitalismo. E o restante aí sim eu vou citar brevemente para você entender a ideia, daí depois dá para pesquisar mais, ou se você gostar de algum desses que eu vou citar por cima e tiver interesse em saber mais, pode comentar também que quem sabe eu faço um episódio entrando mais no detalhe, explicando um pouquinho mais desse jogo. Como eu comentei, os 2 primeiros RPGs que eu vou falar aqui são feitos por brasileiros, então eu começo com Os Mortos Estão Chegando, do Diogo Nogueira, foi lançado recentemente pela Caramelo Jogos. O Diogo já tinha lançado esse RPG em inglês no mercado gringo, trouxe agora com financiamento coletivo aqui para o Brasil. Ele tem um conjunto de regras bem enxuto, bem simplificado, baseado no Into the Wild do Chris McDowell, e ele é inspirado diretamente por Walking Dead, aí foi a principal referência que o Diogo Nogueira teve aí quando produziu esse jogo. Mas antes de eu entrar no sistema em si, como eu comentei no jogo, com um conjunto de regras bem enxuto, eu vou falar de uma característica dele, que é justamente essa vertente OSR que o Diogo Nogueira normalmente trabalha e continua aqui nesse jogo. Ele traz bastante tabelas para gerar conteúdo e cenas interessantes. Essas tabelas podem ser utilizadas pelo mestre tanto para criar algo na hora, ali improvisado, quanto para preparar uma sessão de ultimão, para quem gosta mais de prep. Então, por exemplo, digamos que o grupo ali de personagens jogadores sobreviventes chega numa cidade pequena, que obviamente está aí em ruínas, está abandonada, buscando mantimentos. Que características essa cidade pequena pode ter? Eu posso ir aqui numa tabela e escolher alguns detalhes. D66, características de cidade pequenas. Todos coloridos, varandas decoradas, ou quem sabe eu role aqui e diga que tem uma fonte seca que os personagens encontram, ou tem lama por todo lugar. Ou o contrário, no 32, por exemplo, tudo limpinho. Quem sabe os jogadores estão andando e o mestre rola aqui e descreva que tem cápsulas de munição por todo lugar. Então indica que provavelmente teve um combate aí recentemente. Pode ter um esgoto aberto, iluminação defeituosa, um carro em chamas, é uma cena bem interessante, daqui a pouco mostra que algo ocorreu há pouco tempo, eles vão ter que lidar, talvez investigar esse carro, ou eles vão preferir se afastar disso com medo de que tem algo por ali. Já uma outra tabela são achados em cidades pequenas, então os jogadores encontram ali os personagens, objetos, cenas ou situações aí. Então pode ser, por exemplo, um laptop operante, eles encontram de fato aí um notebook para utilizar, um barril de peixe podre, ou uma loja de bebidas quase intacta. Quem sabe eles não achem ferramenta de eletricista ou ferramenta de mecânico, ou eles achem um D6 armas de projéteis, o que obviamente é bastante útil, ou eles encontram um urso procurando comida, ou quem sabe ainda uma lagoa pequena com patos. Já os locais de cidade grande, eles representam mais essa característica de grandes centros urbanos, então poderia rolar que eles encontram arranha-céus, eles encontram um edifício flat, um prédio de um apartamento, eles podem encontrar um salão de beleza, uma loja de passatempos, shopping, cinema, que eu acho bem interessante a ideia de descrever uma cena deles andando ali, encontrando um cinema abandonado, as cadeiras por ali, a sala que projeta, os filmes velhos jogados ali, quem sabe eles encontram ali ou mantimentos, ou quem sabe algum rolo de um filme interessante que algum personagem gostava, por exemplo, e tem esse momento de lembrança. Isso inclusive me lembra uma cena que eu gosto muito do Walking Dead, no quadrinho mesmo, na HQ, que quando os personagens, depois de muito tempo, vários capítulos aí, várias coisas acontecendo, o governador e tudo mais, eles encontram, se eu não me engano, uma escola abandonada, ou um presídio, não me lembro agora, mas enfim, eles encontram uma construção e dentro dos objetos lá, eles encontram um DVD, um aparelho de DVD com os DVDs. E um dos personagens coloca para rodar então o DVD com música, e ele se toca ali, ele percebe que faz muito tempo desde que ele ouviu música pela última vez. Essa cena é bem impactante, assim, porque eu não tinha parado para pensar, mas se a gente imaginar um mundo destruído, apocalíptico, cheio de zumbis, que inclusive se você fizer barulho você pode atrair eles, provavelmente você vai ficar muito tempo sem ouvir música e não ter esse laço com a arte é algo bem impactante. Então é uma cena bem forte que eu acho bem legal do Walking Dead da HQ, não sei se teve na série algo parecido. Essas tabelas então são bastante úteis para cenas específicas, para localidades, para objetos que podem ser encontrados, mas tem outras que também ainda são mais úteis para outras situações. Por exemplo, então tem uma tabela com ideias de aventuras que tem 3 colunas, uma delas é sobrevivente, você rola um D20, na outra é o problema e na outra é uma complicação, ou seja, você vai encontrar um personagem, um NPC, que ele vai ter uma demanda, ele tem um objetivo a ser cumprido, você pode se envolver com isso, ajudar ele ou não, e obviamente isso vai ter consequência, vai ter problemas. Quem sabe você encontra Ronald, um repórter, que ele precisa recuperar um laptop. Mais um exemplo aqui, esse é o meu preferido dessa tabela, então digamos que os personagens encontram Bárbara, que ela é uma bombeira, e aí o problema qual é? Ela ouviu gritarem por socorro.
Então ela ouviu pessoas precisando de ajuda e ela quer lá ajudar. Os personagens jogadores, provavelmente, eles vão auxiliar ela. Só que qual é a complicação que surge? Ouve vozes, ou seja, ela ouve vozes. Talvez esse grito de socorro nunca ocorreu, é coisa da cabeça dela. Por fim, a tabela 100 coisas para fazer no Apocalipse Zumbi também dá ideias bem interessantes. Então, pode ser que o personagem queira recuperar um veículo, pode ser que uma coisa que ele queira fazer durante o Apocalipse Zumbi seja fortificar o abrigo, ou quem sabe um potencial abrigo precisa ser explorado. Então são situações que podem ser úteis, podem dar ideias tanto para os personagens jogadores, quanto para NPCs, quanto mesmo para um plot de aventura que o mestre pode utilizar. Essas tabelas eu acho que é o grande diferencial de Os Mortos Estão Chegando do Diogo Nogueira. Como eu falei, ele produziu outros jogos aí da vertente OSR, ele costuma trabalhar bastante com tabelas, e elas são de fato um meio interessante de criar cenas, situações, aventuras, plot de aventura, desenvolver personagens de uma maneira bastante rápida. Eu particularmente não gosto muito de utilizar tabelas aleatórias na hora do jogo, improvisando, mas eu acho que é uma ferramenta interessante para você pensar na hora da prep, pensar na sessão, criar aventuras, criar cenas interessantes e dramáticas, utiliza as tabelas ali para ter ideias de aventura, para ter insights interessantes. Agora sim, entrando nas regras de Os Mortos Estão Chegando, como eu disse, é um conjunto bem enxuto, são 3 atributos que os personagens têm: força, destreza e vontade. Os personagens têm uma média de 10 ou 11 em cada um, porque inicialmente, quando está criando os personagens, você vai rolar 2d6 mais 3 para cada um desses 3 atributos. Você também tem os pontos de resistência, que são o quanto de dano um personagem consegue receber antes de se ferir gravemente, e eu já vou entrar nisso no dano, que é uma parte bem interessante do sistema. E os recursos, que é algo que faz todo sentido nesse jogo de Apocalipse Zumbi, que são 4: comida, água, munição e combustível. E é legal que o livro também tem uma tabela de vários itens, desde armas até mantimentos, enfim, bem variado, só que eles não têm preço monetário. Afinal, no mundo que está aí acabado, ao apocalipse, não existe mais dinheiro, a ideia de utilizar moedas não faz mais sentido, e sim a ideia de trocar mantimentos, trocar utensílios. Obviamente, os personagens podem encontrar objetos, utensílios, conforme o jogo vai andando, conforme eles vão desbravando, explorando aí, mas se eles resolverem trocar com outros sobreviventes, provavelmente essa é uma boa medida de troca, de o que uma pessoa exigiria em troca de outra. O teste básico do sistema utiliza D20, então você vai rolar um dado de 20. Se você tirar igual ou menor que o valor que você tem naquele atributo, é um sucesso. Então o personagem está fugindo de uma horda, de um bando de zumbis, ele quer escalar um muro para fugir deles, ele vai fazer um teste de destreza. Se eu tiver destreza 11, eu vou rolar o D20, tirei 11 ou menos, eu tenho um sucesso. Se eu tirar mais, eu tenho uma falha. Só que ele utiliza o sistema de vantagem e desvantagem parecido aí com D&D na 5ª edição, vocês conhecem, vão saber. Se eu tiver numa situação vantajosa, eu vou rolar 2 dados de 20 e vou escolher o melhor para o meu teste. Se eu tiver numa situação complicada, uma situação desvantajosa, eu vou rolar 2 dados de 20 também, mas daí eu fico com o pior. Entrando no combate, entra uma parte que eu acho bem interessante no sistema, como eu havia comentado, é que não existe ataques, não existe um teste de ataque, e sim o dano direto. Isso faz muito sentido no mundo que está infestado de zumbis e pessoas comuns basicamente têm que correr, fugir deles, até pode enfrentar um que outro, mas dificilmente sobreviveria a um ataque em massa de vários zumbis. Se eu utilizasse vários sistemas aí mais tradicionais, que normalmente tem um teste de ataque, um teste de defesa, ou um teste de ataque contra um valor fixo de uma defesa, seja como for, tem uma chance de o ataque errar. Então, se o mestre fosse pegar no sistema e rolar um teste de ataque, o zumbi te ataca e tenta te morder. Eu rolo um teste de ataque, daqui a pouco ele vai mal no dado e o zumbi erra. Dependendo do mestre, erra esse teste de ataque, acontece ele 2 ou 3 vezes em sequência, principalmente se estiver numa onda de azar aí, e fica acontecendo de zumbis não serem tão letais quanto esse tipo de temática imprime. A ideia é que os personagens sobreviventes ali, eles têm que ficar com medo de zumbis. Eles podem enfrentar um ou outro, mas sempre numa ideia de tentar fugir, de tentar desviar, de tentar armar estratégias para ser mais eficiente no confronto. Se eu percebo cada vez que eu entro em combate direto com um zumbi, eles começam a errar ataque, não é tão difícil matar eles assim, esse clima de temerosidade, de receio com os zumbis se esvai. Não há teste de ataque. Sempre que alguém for enfrentar o zumbi, ele sabe que a chance dele ser ferido é grande, porque o dano vai ser rolado direto. Então, se o zumbi ataca uma pessoa, o mestre vai rolar direto o dano dele. Eu só vou ter que tirar o ponto de resistência para subtrair. Como o valor de ponto de resistência de um personagem, inicialmente eu vou rolar um D6 para definir, ficarei numa média de 3. Mas vamos colocar um exemplo: o personagem rolou bem, rolou 4 nesse teste. Ele tem 4 pontos de resistência. O dano é definido pela arma ou pelo tipo de ataque. O padrão, então, por exemplo, de um zumbi mordendo ou arranhando é um D6. Alguns mais fracos têm um D4, alguns mais fortes têm um D8, ou até um tipo de zumbi aqui que é trazido no livro, o Brutamontes, que ele tem um ataque que causa 1d10 de dano. Mas vamos pegar um exemplo padrão, então, um zumbi que ele tem 1d6 de dano. Cada zumbi que for atacar o personagem, o mestre não vai rolar um ataque para saber se acerta. Ele acerta direto, não há ataque, e o mestre vai rolar 1d6 de dano. O zumbi que atacar o personagem, então, o mestre vai rolar 1d6 de dano, e o jogador vai descontar os pontos de resistência que ele tem. Como o valor
valor inicial de ponto de resistência eu rolo D6, então na média seriam 3, 3,5. Vamos dizer que o personagem teve um pouquinho de sorte e ele tem 4 pontos de resistência. O mestre vai rolar um D6, se ele tirar menos que 4, ok, mas tem a chance de ele tirar 5 ou 6 e o jogador tomar um dano. Imagine que eu tenho 4 zumbis me atacando. Então essa regra baliza bem essa ideia de que se pessoas comuns, mesmo preparadas, armadas, elas saírem peitando um monte de zumbi por aí, provavelmente elas vão ser feridas e vão ser mortas. Os sobreviventes, os personagens jogadores, eles têm que buscar meios de evitar confronto desnecessários com zumbis, sejam grupos pequenos, sejam realmente hordas, ou buscar meios efetivos de confrontar ele, bolar estratégias. Isso além, é claro, do motor comum do jogo, que é buscar mantimentos, por isso que tem essa regra interessante de ter 4 tipos de recursos. Só para finalizar a explicação sobre a regra de combate então, e de dano, eu vou contando os pontos de resistência do dano que eu vou recebendo. Quando o ponto de resistência chega a 0, o dano passa a ir diretamente para a força, diretamente para o atributo força. E aí sim, quando a força chega a 0, o meu personagem morre. Ou seja, não é tão difícil nesse jogo um personagem morrer, o que condiz bastante com as mídias que trabalham com o Apocalipse Zumbi. O próprio Walking Dead, ao longo das várias temporadas, a gente sabe que vários personagens morreram. O jogo também traz a ficha de vários tipos de zumbis, aí o mais lerdo, o corredor, que é mais atlético, esse, como eu falei, Brutamontes, que é bastante forte. Também traz a ficha de pessoas, outros sobreviventes que podem entrar em conflitos com os personagens. O jogo tem outras mecânicas interessantes, estresse, condições, a cicatriz, quando o personagem fica com 0 em ponto de resistência, ele recebe uma cicatriz, uma consequência mais grave que afeta ele. Uma mecânica interessante para bandos e comunidades, para formar grupos que são mais eficientes, e exemplos de atividades que os personagens podem fazer: procurar combustível, procurar munição, cultivar comida, fortalecer barreira ou explorar a frente, que é interessante se você utiliza hexágonos para uma ideia de exploração, um pouquinho mais de jornada, dentro dessa lógica de procurar mantimentos em um mundo mais perigoso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque esse episódio de hoje certamente sei que você vai ter gostado bastante. Também mande esse episódio para um amigo seu aí, uma amiga que adora Walking Dead, que não joga RPG, mas que você sempre pensa, quem sabe um joguinho aí de Apocalipse Zumbi, correndo dos mortos-vivos, vai fazer essa pessoa se apaixonar por esse hobby que a gente gosta tanto. Um grande abraço, nos vemos na próxima.